E aí, pessoal, nós vamos apresentar agora o retificador controlado em ponte, né, formado por tristores. Então aqui nós temos o nosso circuito equivalente, né? Ele é formado pela minha fonte alternada e 4 SCR ou tiristor. Por isso que a gente está usando aqui a nomenclatura T1, T2, T3 e T4 ligando numa carga. Então vamos analisar como é que funciona cada um desses semiciclos. No semiciclo positivo, a polaridade da minha fonte é mais, menos. Ou seja, nesse ponto aqui eu coloco um positivo e nesse outro nó aqui eu coloco um sinal negativo. Desta forma, neste braço aqui de meu SCR, de meu tiristor, eu tenho o T1 e o T3. Como o positivo está no anodo de T1 e o positivo está no catodo de T3, então desses dois tristores, quem estaria apto a conduzir seria o T1. Então, se a gente fosse pegar nosso circuito equivalente aqui, eu tenho a minha fonte, né? Do positivo da minha fonte, eu vou passar pelo meu SCR T1, né? Vou marcar aqui T1, e aí esse positivo vindo para cá, o T2 também fica bloqueado, né? Eu vou direto para a minha carga. Então, aqui eu teria o caminho que vai para a minha carga. Beleza? No outro braço eu tenho um negativo, então para o T2 o meu negativo está no anodo e para o T4 o meu negativo está no T4. Então desses dois SCR que está nesse segundo braço aqui, quem está apto a conduzir é exatamente o meu T4. Então esse terminal aqui, o negativo da minha fonte, estaria conectado justamente no T4. Então eu teria esse circuito equivalente, né? Onde aqui é justamente o meu T4, ligado em minha carga. Então eu tenho esse circuito sério. Então ele aqui está apto a conduzir esse T1 e T4. Nós sabemos que no SCR, para ele passar a conduzir, ele precisa de um sinal de gatilho. Então vamos dizer que o gatilho estaria aqui em π/2, né? Aqui em π/2 eu teria justamente o meu pulso para a chave T1 e T4, né? Eu tenho aqui o meu pulso do T1 e do T4, que seria exatamente em π/2. Então, T1 e T4, ele não vai estar conduzindo. Então, aqui eu tenho uma tensão nula, até chegar nesse ponto, até o ponto onde eu vou ter o meu gatilho. Mas veja bem, se eu der o gatilho apenas para o T1, então o T1 vai conduzir, mas o T4 não vai conduzir. Então, eu não tenho corrente circulando nesse circuito, uma vez que eu preciso de um caminho fechado. Então, T1 e T4, eles vão funcionar no mesmo momento. Então, o mesmo sinal, o mesmo pulso que eu mando para o T1, que eu vou chamar aqui de GP, né, que é o gatilho do semiciclo positivo, vai ser o mesmo sinal que eu vou mandar para o T4. Então, eles recebem o sinal ao mesmo tempo. Então, esse pulso aqui, esse pulso é tanto o pulso para o meu T1, como o pulso para o meu T4. Então, quando chegar em 90 graus, os dois vão conduzir, e aí sim eu tenho corrente elétrica circulando pela minha carga, né, pelo meu R0, e aí ele passando a conduzir, então eu vou acompanhar até aqui no zero. Chegou no zero, a minha carga é resistível, minha corrente se anula, então tanto T1 como T4 para de conduzir. No semiciclo negativo, a polaridade da minha tensão é menos, mais. Então, vou colocar um menos aqui e um mais deste lado. Então, no primeiro braço, eu tenho uma tensão negativa no anodo de T1 e uma tensão negativa no catodo de T3. Então, quem vai conduzir aqui vai ser o meu T3. Então, ó, vamos desenhar aqui. Se eu desenhar no mesmo formato, para não confundir, o meu negativo está aqui. Então, esse meu negativo, né, vai passar pelo meu T3. Então aqui, o que é que eu vou ter? Ó, o negativo no catodo do T3. Então aqui eu vou desenhar nesse padrão, porque esse aqui é o meu T3, né? Que vai, passando pelo meu T3, vai justamente para o lado embaixo da carga. Então aqui eu vou ter um cruzamento. Então esse ponto aqui vai para esse ponto da carga, ou seja, que é a minha referência negativa. Então por isso que eu chamo de retificador. No segundo braço, o meu positivo vai estar no anodo de T2. Então, no anodo de T2, então esse aqui é o meu T2.
só que ele vai para o positivo da minha carga. Então tem esse cruzamento aqui, justamente para que o meu positivo fique em cima da carga, que é justamente o meu retificador. Então o positivo da minha fonte eu consigo jogar lá em cima da minha carga R, né? Então, do mesmo jeito, eu tenho um circuito fechado, né? Que no caso a corrente passa positiva. A corrente passa positiva aqui na minha carga, só que na minha fonte ela vai passar de forma reversa porque eu estou justamente no meu outro semiciclo. Então a minha corrente aqui é positiva, vai passar aqui nesse formato aqui na minha fonte, já que eu tenho um retificador de ponto completo, né? Então, do mesmo forma, para eu ter um pulso simétrico, então nós falamos sobre isso, o meu pulso simétrico, eu vou dar um pulso em 90 graus referente ao semiciclo negativo. Então, se eu pegar minha referência aqui de zero, esse ângulo aqui, onde eu vou dar o pulso no semiciclo negativo, para que minha forma de ondas fique simétrica, é justamente em 270 graus, né? Então, como é que funciona aqui a minha corrente, a minha tensão? Então, chega aqui, ela permanece em zero, porque por mais que o diodo, o SCR, T3 e T2, né, eles fiquem aptos a conduzir, mas ele só vai conduzir no momento que eu tiver o pulso. Então, nesse momento que eu tiver o pulso, eu vou conduzir. Quando eles conduzem, ele inverte essa tensão da minha fonte. Observe que a minha fonte está menos mais, mas a minha carga está mais menos. Então, ele vai acompanhar a minha tensão do semiciclo negativo, só que no formato retificado, ou seja, de forma positiva. E aí eu tenho justamente o meu retificador em ponte completa, né, de forma controlada. Então, do mesmo jeito do meia onda, eu tenho como controlar esse valor médio aqui, variando o meu ângulo alfa. Nesse caso, o meu ângulo alfa é relacionado com o semiciclo positivo. Como nós temos uma modulação, né, um gatilho simétrico, então esse outro ângulo aqui vai ser justamente meu 180 mais o meu alfa, né? Então eu tenho para o mesmo período, né, para a mesma frequência aqui, para o mesmo período do meia onda, eu tenho dois formatos iguais. Então, se no meia onda eu só tinha essa média, no onda completa eu tenho o dobro dessa média. Então é por isso que a minha tensão média da minha carga, né, que nós medimos lá, que era Vm dividido por, no semiciclo, no retificador de meia onda, 2π, né, multiplicava cosseno de alfa menos cosseno de beta, né, e no meia onda eu tenho esse 2π. Como aqui eu tenho um dobro, eu vou multiplicar por 2, ou seja, significa dizer que esse 2 aqui some, porque eu tenho justamente o dobro, e essa aqui fica sendo a minha tensão média, justamente na minha carga, né? Lembrando que a corrente média é a tensão média dividido pelo valor da minha resistência. Observa agora que eu tenho 4 SCR, né? 4 textures, e aqui eu fiz o gatilho de forma separada. Dos dois SCR que vai gatilhar no semiciclo positivo, né? Que é o T1 e o T4, que está nesse cruzamento, e o T2 e o T3, que vai gatilhar no meu semiciclo negativo. Então, por isso que eu botei aqui GP, gatilho positivo, GN, gatilho negativo. Se a gente for observar aqui no meu GP, eu vou ter um gatilho em 90 graus e lá de 90 a 95, que é só um pulso, né? Um gatilho no pulso em 90 graus. E no semiciclo negativo, eu vou ter em 180 mais 90, que é na mesma posição do semiciclo negativo, que seria no semiciclo positivo. Então, joguei lá para 270 o meu gatilho. Então, quando nós simulamos, né, a gente vai visualizar aqui no nosso osciloscópio, né, a gente vê que justamente em 90 graus eu vou passar a conduzir. Antes de 90 graus, o meu SCR está apto a conduzir, porque ele tem tensão direta, tem tensão positiva, mas ele não tem um gatilho. Então, por isso que ele não vai conduzir. E, em seguida, né, ele passa a ficar conduzindo. No semiciclo negativo, do mesmo jeito, eu dei o pulso no mesmo lugar. Eu poderia dar um pulso diferente no semiciclo negativo? Poderia. Por exemplo, vou colocar aqui 110 graus, que é referente a 30 graus do semiciclo positivo. Se eu for simular, você vai observar que a retificação do semiciclo negativo ela está maior. Mas essa simetria dá muitos problemas no nosso circuito em relação aos harmônicos. Então, o ideal é que o nosso circuito seja simétrico, ou seja, a mesma posição
do semiciclo positivo ser a posição do semiciclo negativo. Então aqui eu vou colocar 30 graus para igualar, né? Só para a gente visualizar como é que fica o formato aí justamente. O formato aqui está padrão, a corrente, a carga resistiva toca no zero, sobe, toca no zero, porque assim que zera a tensão, eu zero a corrente, já que minha carga é resistiva. Se a gente colocar aqui um indutor, então o que vai acontecer inserindo um indutor? Vou voltar aqui para 90 graus. 90 graus. Se eu voltei aqui para 90 graus, então o semiciclo negativo eu tenho que aumentar 180. Então vai lá para 270. Coloquei aqui 90 graus. Vou simular com minha carga indutiva. Então aqui é o formato da minha tensão, a minha corrente. Observe justamente o que a gente já analisa, né? Eu venho no semiciclo positivo, chega no zero, era para bloquear. Só que ele passa a conduzir, porque tanto o T1 como o T4 não vai deixar de conduzir, porque ainda tem uma manutenção de corrente. Onde é que a gente observa isso? Na passagem do zero aqui, ó, eu tenho uma manutenção da corrente. A passagem do zero está nesse ponto, então eu tenho justamente a manutenção de corrente. Quando é que meu SCR vai bloquear? Justamente quando a minha corrente zera. Então nesse ponto aqui que minha corrente zera, e aí ele passa a bloquear e chega aqui no valor zero. Observe que eu tenho esse ângulo beta aqui que já está muito próximo do meu ângulo 180 mais alfa, né? Do meu alfa, que é justamente o meu disparo. Então ele vai passar a conduzir, bloqueia e logo em 90 eu já dou outro disparo. Então o que vai acontecer se esse ângulo de disparo for um pouco menor? Então se a gente chegar aqui e colocar o ângulo de disparo 30 graus, voltar para o exemplo de 30 graus, então vamos analisar essa situação. Então aqui vai para 210, né? Vou deixar a simulação, o tempo corrido do vídeo, até para que vocês visualizem o que eu estou fazendo, né? Então se eu voltar aqui para 30 graus, então observe o que acontece. Eu estou conduzindo aqui no semiciclo negativo e eu nem tive a interrupção da tensão nula, porque quando chega nesse momento aqui, eu já tenho o pulso do meu T2 e do meu T3. Então a corrente que antes estava circulando por T1 e T4 logo já passa para T2 e T3, porque eu já dei o meu pulso naquela posição. Então dependendo do valor do indutor, dependendo do ângulo de disparo, né, você pode ter uma situação onde a sua tensão não consegue ficar nula. Porque antes de ele chegar numa tensão nula, antes de eu ter todos os SCR de forma bloqueada, eu já tenho um pulso do outro lado. Então isso é o que ocorre com o meu retificador quando eu coloco uma carga indutiva. O SCR vai passar a conduzir. Qual é a diferença do retificador não controlado? Vocês se lembram? Né? Dê uma pensadazinha aí e depois a gente vai discutir um pouco sobre isso.